Existe uma versão de você que já tem o que deseja, que já vive onde quer viver, que já experimenta o que tanto anseia. E a única diferença entre essa versão e a que está lendo isso agora não é esforço, não é talento, não é tempo. É o que essa pessoa assume que é verdade. Isso é a lei da assunção. E nos próximos minutos vai ficar claro porque esse é o princípio mais poderoso que existe para transformar a realidade, e porque quase ninguém o aplica de verdade. Por décadas, esse princípio ficou guardado em textos que poucos tiveram acesso, não porque fosse difícil de encontrar, mas porque entendê-lo de verdade exige um tipo de mente que o sistema de ensino não treina de propósito. Os filósofos da antiguidade descreviam esse princípio de formas que a igreja medieval considerou tão perigosas que ordenou a destruição dos textos. Os mestres hermetistas o escondiam em histórias e símbolos que só os iniciados conseguiam decifrar. E um homem chamado Neville Goddard, no século XX, o ensinou com uma clareza tão radical que suas conferências foram ignoradas pelo meio acadêmico por décadas. Porque a lei da assunção não diz para mudar as ações, ela diz para mudar o que se é, e quem entende essa diferença não precisa mais que ninguém diga o que fazer com a própria vida. Fica até o final porque tem uma parte disso que quase todo mundo entende errado, e essa parte é exatamente o motivo pelo qual a maioria falha ao tentar aplicar esse princípio. Isso não é um conteúdo sobre visualização positiva. Não se trata de fechar os olhos e imaginar uma casa grande. O que vai ser mostrado aqui é a mecânica profunda de por que a realidade atual é exatamente o que a mente mais funda assumiu que merece, que pode e que é possível. E também o processo exato para interromper esse ciclo. O mesmo processo que Neville Goddard ensinou nas suas conferências dos anos 40 e 50. O mesmo que pesquisadores têm estudado sob o nome de autoesquemas cognitivos. O mesmo que os antigos mestres descreviam quando falavam em habitar o estado antes de o estado chegar. Para entender a lei da assunção em sua profundidade real, é preciso ir muito antes de Neville Goddard. Na antiga tradição hermética existia um princípio que os mestres consideravam a chave de toda transformação. Eles chamavam de princípio da correspondência e ele dizia assim: como é dentro, é fora. Como é em cima, é embaixo. Não era uma metáfora bonita, era uma descrição de como a realidade funciona de verdade. Os hermetistas entendiam que o mundo externo não é a causa da experiência interna, é a consequência dela. O universo não dá o que se pede, ele dá o que se é. Na filosofia da antiguidade, um filósofo chamado Plotino descrevia isso como emanação, a ideia de que a realidade flui para fora a partir de um estado interior, da mesma forma que a luz vem do sol sem que o sol precise se esforçar para projetá-la. O que se é por dentro simplesmente se manifesta, não porque o universo recompensa, mas porque ele não tem outra opção. Na tradição sufi do Islã medieval, os mestres falavam de um conceito que significa estado de ser. Ensinavam que o ser humano não atrai o que deseja, mas incorpora o que já é no nível mais profundo. A mudança exterior era simplesmente o reflexo da mudança no estado interior, e foi exatamente essa ideia que Neville Goddard levou ao mundo com uma precisão que nenhum mestre anterior havia conseguido. Ele não falava de esforço, não falava de repetição mecânica, falava de algo que chamava de viver no fim, habitar mentalmente o estado da realidade desejada como se ela já fosse presente, não visualizá-la de fora, entrar nela por dentro. Essa diferença muda absolutamente tudo. E agora chegamos ao que a ciência moderna começou a confirmar, mesmo sem usar a mesma linguagem. Em neurociência existe um conceito chamado autoesquema. É a representação mental que o cérebro tem de si mesmo. E os pesquisadores descobriram algo extraordinário. O cérebro não processa a realidade de forma objetiva. Ele a filtra através desse autoesquema. Isso significa que duas pessoas podem estar na mesma situação e viver realidades completamente diferentes. Não porque as circunstâncias sejam diferentes, mas porque seus autoesquemas são diferentes. O cérebro literalmente descarta informações que não combinam com o que ele assume que a pessoa é, e amplifica as informações que confirmam essa assunção. Isso se chama viés de confirmação cognitivo, e opera 24 horas por dia, sem supervisão, sem decisão consciente, sem que se perceba. Em outras palavras, o cérebro já está aplicando a lei da assunção. A questão é se está fazendo isso a favor ou contra a pessoa. Estudos sobre o sistema de ativação reticular, aquela rede neurológica que age como filtro entre os milhões de estímulos que o cérebro recebe e os poucos que a consciência processa,
mostraram que esse sistema se calibra de acordo com o que o cérebro considera relevante da identidade da pessoa. Se alguém assume que é alguém para quem as oportunidades não chegam, esse sistema vai filtrar as oportunidades que chegam. Não porque elas não existam, mas porque o cérebro literalmente não as vê. E é exatamente por esse mesmo motivo que a vida de tanta gente fica travada. Não é falta de esforço, não é falta de inteligência. É que a assunção mais profunda não muda. E enquanto ela não muda, o cérebro continua filtrando a realidade da mesma forma, descartando as oportunidades, sabotando os relacionamentos, ignorando os caminhos que levam à saúde e à abundância. Continua se aceitando que as coisas são assim, sem dinheiro, sem amor de verdade nos relacionamentos, sem saúde e vitalidade, como se essa fosse a única realidade possível. Mas existe um passo a passo simples para começar a mudar isso, e ele está no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Esse livro mostra exatamente como se tornar uma nova versão de si mesmo, uma versão com novas crenças, novas assunções, uma nova forma de se enxergar e de enxergar o mundo. E quando essa versão se instala de verdade, tudo começa a mudar. O dinheiro começa a chegar de formas que antes passavam despercebidas, porque o sistema de ativação reticular finalmente começa a vê-las. O relacionamento saudável e amoroso começa a se tornar possível, porque a assunção de que isso não é para você se dissolve. A vitalidade e a saúde começam a melhorar, porque o corpo responde ao novo estado de ser que se passa a habitar. Não é magia, é exatamente o que foi explicado aqui. Quando a assunção muda de verdade, o mundo não tem outra opção senão refletir essa mudança. Então, se existe o desejo de parar de viver preso na mesma assunção limitante e começar a atrair de forma natural tudo o que falta agora, clica no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo e começa a ler o Seu Eu Superior o quanto antes. Os antigos chamavam de estado de ser. A neurociência chama de autoesquema e ativação reticular. O princípio é o mesmo. Então, o que é exatamente a lei da assunção? É isso. A realidade exterior não é o resultado das ações. É o resultado do estado de ser assumido. Não do que se deseja. Não do que se visualiza uma vez por semana. Não das afirmações que se repete sem acreditar. Do que se assume no nível mais profundo da identidade, que é verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Se alguém assume que dinheiro é difícil de ganhar, essa assunção se torna o filtro pelo qual todas as decisões financeiras passam. Não porque a pessoa seja incapaz, mas porque a mente opera a partir dessa premissa. Se alguém assume que relacionamentos profundos não são para ela, essa assunção vai agir como um campo de força invisível que sabota cada vínculo antes que ele possa se aprofundar. A lei da assunção não é uma técnica, é uma descrição de como a realidade subjetiva humana funciona, e a implicação é radical. Não é preciso mudar o mundo para que a vida mude, é preciso mudar o que se assume que é verdade dentro dele. Quando isso muda de forma genuína, não superficial, não verbal, mas real e profunda, o mundo exterior começa a se reorganizar, não por magia, mas porque as percepções mudam, as decisões mudam, as respostas mudam e com elas o que o mundo devolve. Agora vem a parte que a maioria pula, o processo real. Não 3 passos simples, mas 3 níveis de profundidade que precisam ser atravessados em ordem. O primeiro nível é identificar a assunção real, não a que se pensa ter. A maioria das pessoas acredita que suas crenças limitantes são conscientes. Não são. Aqui está o exercício. Pega uma área da vida onde não está tendo os resultados que se quer. Pode ser dinheiro, relacionamentos, saúde, criatividade. Agora completa essa frase sem pensar demais. Pessoas como eu, o que aparecer depois dessa frase é a assunção real, não o que se diz que acredita, o que o sistema mais profundo tem executado em silêncio. Essa é a assunção que precisa ser transformada. O segundo nível é entrar no estado, não visualizá-lo de fora. Esse é o erro mais comum. As pessoas visualizam a vida desejada como se vissem em uma tela de cinema, de fora, como espectadoras. Neville Goddard chamava isso de entrar no estado, não ver a cena, estar dentro dela. A diferença neurológica é real. Quando se imagina por dentro, em primeira pessoa, com sensação corporal, com temperatura, com textura, com o peso emocional daquele momento, o cérebro ativa as mesmas redes neurais que ativaria se a situação fosse real. Pratica isso toda noite antes de dormir, quando as ondas cerebrais estão em estado de maior calma e o subconsciente está mais aberto. Não por 5 minutos, só até sentir o estado no corpo.
Quando sentir, para. Esse é o momento em que a semente fica plantada. O terceiro nível é agir a partir do estado, não em direção ao estado. Esse é o nível que separa o entendimento intelectual da transformação real. A maioria das pessoas age para chegar onde quer estar. Isso reforça a assunção de que ainda não está lá. A lei da assunção exige algo diferente. Agir como agiria alguém que já é o que se deseja ser. Não fingir, não atuar, ser. Como tomaria essa decisão alguém que já tem o que você deseja? Como responderia a esse e-mail? Como usaria esse tempo? Que conversas teria? Essas perguntas, aplicadas com honestidade, começam a reorganizar o autoesquema por dentro. E quando o autoesquema muda, o sistema de ativação reticular muda. E quando esse sistema muda, o que se percebe do mundo muda. E quando isso muda, o que o mundo devolve muda. O ciclo completo de dentro para fora. A lei da assunção não é uma promessa de que o universo dará o que se merece. É algo mais preciso e mais exigente. É a afirmação de que o universo já está dando exatamente o que se assume que se é. Isso significa que o poder não está no futuro, não está nas circunstâncias certas, não está em esperar que algo externo mude primeiro, está na assunção que se sustenta agora mesmo. Neville Goddard disse isso de uma forma que nunca deixa de ressoar. Não tente mudar as pessoas, não tente mudar as circunstâncias. Mude o seu conceito de si mesmo e o mundo não terá outra opção senão refletir essa mudança. Isso não é otimismo, é arquitetura. A pergunta não é se a lei da assunção funciona. A pergunta é o que se está assumindo hoje, porque isso, com uma precisão que deveria incomodar profundamente, é exatamente o que está sendo construído.